Fala aí, time, começando aqui mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço para vocês. Hoje é dia de jogo da seleção brasileira. Quem está animado aí, levanta a mão. Imaginei que ninguém estaria animado para esse jogo da seleção. Certamente você do outro lado aí gostaria muito, mas muito, de ver um jogo do Vasco, ao invés de ser um jogo da seleção brasileira. Mas esse daí é apenas um dos assuntos, um dos tópicos aqui deste vídeo de hoje. A gente vai estar falando aí sobre o caso de polícia de ontem. Já repercutimos, claro, lá na live Raiz com o Sérgio, mas a gente vai trazer aí novamente esse tema que surpreendeu a todos, né? Claro que não é uma prática que é inovadora dentro do Vasco, mas surpreendeu pela proporção que aconteceu nisso daí. Vamos trazer também informação do nosso Vascão, claro, nosso Vasco, amado Vasco. Então, tudo isso aí, mas antes de trazer tudo isso, vou pedir para você, chega junto no like aí, compartilha o link, o seu comentário aí sobre todos os tópicos é muito, mas muito importante aqui para o canal Podcast Cruz do Maltino. E claro, se você está do outro lado, deixou o like e não deixou sua inscrição, quem não é inscrito, deixa sua inscrição, vem fazer parte aí do Podcast Cruz do Maltino. Lembrando, 2 lives durante o dia, fora vídeo. 12 horas Almoça Vasco, que hoje promete, hoje vai ser bacana. E também às 18 horas a live Raiz. Aproveitando, tá aqui, ó, QR Code e também link fixado aí para vocês na descrição deste vídeo. SofaScore venha fazer parte do maior acervo de dados de jogadores, de clubes, de qualquer esporte que você queira saber. Tá aí, ó, SofaScore é de graça, você vai estar ajudando também automaticamente aqui o canal Podcast Cruz Maltino. Escaneia, baixou e já está se divertindo aí com os seus dados ali. Vai tirar onda com seus amigos, óbvio, né, com esses dados que você vai obter. Tamo junto? Bom, vamos lá. Hoje é um dia de jogo de seleção brasileira. Eu só sei contra quem que o Brasil vai jogar, porque eu botei isso como tópico, né? E vai ser contra a possante Venezuela. É isso daí, cara. Que situação, né? Uma seleção que sempre foi atrativo, sempre o torcedor gostava de ver, mas de repente foi de água abaixo, né, cara? Ninguém tá querendo mais saber, né, dos jogos da seleção brasileira. Acredito eu que até em termos de Ibope tá diminuindo bastante. Mas enfim, hoje, se você for perguntar para qualquer um, né, que torça para um clube, vai preferir ver o jogo do seu time de coração ao invés de ver um jogo da seleção brasileira, por diversos motivos. E um dos motivos que faz com que eu desanime de ver jogos da seleção brasileira, o Dorival tem boa intenção, mas a gente sabe que no momento ali a seleção está passando por uma reformulação e alguns jogadores que não é atrativo, não é atrativo. Ele disse e está cumprindo, né, de chamar jogadores, mais jogadores que estão atuando no Brasil. E está sendo feito, ok. Mas não tem esse DNA que o brasileiro gosta, né? Esse jogo para frente, esse jogo, né, dinâmico que a gente sempre viu em outras edições, outros anos aí. Né? Mas incrível que pareça, essa seleção não tem. Um dos principais jogadores que estão aí nesse plantel tá para ser até banido do futebol. Né? Mas enfim, eu não tô zero animado em termos de seleção brasileira. Eu preferiria muito bem e muito mais, né, ver um jogo do Vasco hoje. Se fosse hoje o Vasco e o São Paulo, eu estaria muito contente de poder ver, mesmo se o nosso Rafael Paiva, né, que aí a gente já vem com as notícias aqui do Vascão, mesmo que se o Rafael Paiva ele preferir e optar por fazer um time misto, eu teria mais prazer em ver o jogo do Vascão. Bom, ontem, né, a gente teve a grata surpresa do Paulinho, o retorno do Paulinho aos treinos, e isso é muito bom. Vocês que viram, puderam ver o vídeo, né, você vê a felicidade dele, né? Imagina o filme que deve ter passado na cabeça dele todo esse período de recuperação, tratamento, fisioterapia, que é algo bem doloroso pela lesão que ele teve, né, bem doloroso, que tem que estimular, tem que forçar bastante ali a área do joelho para poder fazer o arco completo, senão não fica 100%, aí se não fica 100%, o cara fica meia boca, aí acaba que
acaba o contrato dele com o Vasco, depois para renovar pode ser difícil de encontrar um clube, ou até mesmo o Vasco de fazer a renovação. Então é muito bom ver que tanto o Jair quanto o Paulinho tiveram a recuperação, está no cronograma aí. O Jair não tem, o Jair tem, né? Na verdade, o Jair tem previsão aí de poder ser relacionado para o próximo jogo, que é contra o São Paulo. Já o Paulinho não tem previsão ainda de ser relacionado para um jogo oficial. Fico feliz pelo Paulinho, fico feliz pelo Jair de estarem voltando, né? Retomando as suas atividades. Eu acho isso muito, mas muito bacana mesmo. Eu gosto de ver quando, infelizmente, né, eu não gosto de ver a lesão, óbvio, mas eu gosto de ver a recuperação e podendo dar a volta por cima aí diante de tudo que aconteceu durante esse período. Tomara que tanto o Paulinho quanto o Jair possa fazer isso daí. Eu torço que o Paulinho volte, né, como ele estava no início do ano, tendo entrosamento, velocidade, estava bem bacana. Por isso que não tem uma previsão exata de quando que ele vai iniciar um jogo ou vai estar relacionado para um jogo. Vai precisar de um time aí que ele volte e volte bem. Hoje, o treino do Vasco vai ser pela parte da manhã, tá, galera? Hoje o Vasco faz seu último treino antes de enfrentar o São Paulo. Então, hoje o Vasco treina lá no CT Moacir Barbosa, na parte da manhã, e a parte da tarde terá o embarque do time do Vasco. A parte da tarde, o Vasco vai ir para São Paulo para poder enfrentar o time do São Paulo. E nós do podcast Cruz Maltino estaremos lá, né, para esse embarque. Vai ter live aí ao vivo para vocês no momento do embarque ali. Provavelmente até o Almoça Vasco de hoje será feito lá do aeroporto, tá? Para a gente poder fazer essa transmissão para vocês aí, um plantão literalmente para vocês, beleza? Então ficou assim, vamos lá. O treino hoje pela manhã, embarque na parte da tarde, Paulinho sem previsão ainda de retorno de um jogo oficial, já o Jair pode ser relacionado para a partida. Tem um detalhe importante do outro lado, o São Paulo. O treinador do São Paulo está por um fio, isso daí. E dizem por lá que se ele perder para o Vasco, se o Vasco vencer a partida, ele será demitido. Então, vamos ficar bem atento com isso daí. Vai ser um jogo importante, um jogo decisivo. O Vasco, nessa semana aí, para quem estava com saudade de Vasco, vai ter 2 jogos importantes. Um pelo Campeonato Brasileiro, em que pode haver, né, a possibilidade de poupar alguns jogadores ali para o jogo seguinte, que é contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. Detalhe importante: treino livre, aberto na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Então, galera, você que está aí no Rio, ou se não, você que vai vir de outro estado para ver o jogo e chegar antes, no caso, chegar na quinta-feira, enfim, ou até mesmo na sexta pela manhã, partiu São Januário, dá aquela moral também, vendo aquele treino aberto ali para a galera. A Força Jovem conseguiu trocar ideia ali com a diretoria, e a diretoria viu que seria interessante ter esse movimento, foi feito. E falar em diretoria, ontem, né, saiu essa situação dos cambistas, não é nem questão do cambista em si, né? É dos ingressos, essa máfia dos ingressos aí, e que o Vasco ontem ele botou, né? Botou um comunicado, e no comunicado diz o seguinte, ó: sobre o áudio vazado. Para quem não está entendendo nada, caiu de paraquedas aqui, não está entendendo nada, surgiu um áudio nos últimos dias de uma mulher falando do esquema que tem dentro do Vasco da Gama sobre ingressos, né? E o comunicado diz o seguinte: sobre o áudio vinculado nos meios de comunicação no qual uma pessoa supostamente anuncia a venda irregular de ingressos para os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco esclarece que teve conhecimento do caso na última sexta-feira, dia 11 de outubro. Diante do fato, o Vasco acionou a 17ª Delegacia de Polícia de São Cristóvão, que assumiu as investigações. Ou seja, a Civil está aí fazendo essa investigação, né, dessa situação. É uma pena de ver pessoas ligadas dentro do Vasco da Gama
utilizando o Vasco para ganhos, né? Isso daí é uma coisa que tem que ser banida, essa é a verdade. Se não pode ser presa porque não tem o flagrante, né? Mas pode ser banida, pode ser demitida por justa causa, conseguindo investigar e trazer quem que está por trás desse esquema, independente de quem seja, tem que ser punido. O Vasco não é um ponto onde que a pessoa tem que receber o seu salário e ainda por cima ganhou por fora porque é Vasco. Não é assim que funciona e que possa realmente as investigações ter um meio, início, meio e fim, né? E que dessa vez possa sim ser punido aí quem está por trás. E os envolventes também, as pessoas que estão envolvidas ali, que possa de alguma forma ser punido também. Bom, galera, é isso daí. Fica o convite novamente. Eu quero saber o comentário de vocês aqui de todos os temas, tá? Seleção, treinamento, Paulinho, Jair, cambista, a máfia dos ingressos que estava tendo. Cadê neles? O que vocês acham aí? Mas também vou pedir humildemente aqui para vocês. Deixe seu like, compartilhe o link aí para os seus amigos e quem puder aí e não foi inscrito, se inscreva para dar aquela moral especial aqui para o canal Podcast Cruz Maltino. Tamo junto? Então aguardo vocês a partir das 12 horas no Almoça Vasco. Valeu, abraço.